Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula de matemática, mas antes de iniciarmos, eu acredito que você já tenha feito a higienização do local onde você vai estudar, do seu material, das suas mãos, colocado a garrafinha com água, o seu estojo, tudo o que você precisa para o estudo. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para nós fazermos o nosso momento de sintonia. Então, para isso, a tia Adriana pede que você pare um pouquinho, feche os seus olhos, volta o pensamento ao Papai do Céu, agradeça alguma coisa a Ele ou faça um pedido especial. E para isso nós vamos fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine para sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Carmen Sales, rogai por nós. Amores, antes de começarmos a nossa aula de matemática, relembrando o que estudamos, eu quero fazer dois combinados com vocês antes de começar a aula de matemática. Podemos? O primeiro. Hoje a tia Adriana disponibilizou em ensino religioso, na matéria de ensino religioso, um link, onde você vai apertar no link e vai levar você para fazer o estudo dirigido de ensino religioso. Você vai abrir o estudo dirigido, vai fazer o estudo dirigido, você tem de hoje até domingo para realizar esse estudo dirigido. O que acontece? Cuidado, quando você abrir para fazer o estudo dirigido, você pode fazer, não terminou, pode minimizar a página, mas você não pode fechar, porque se você fechar, já vai ser enviado para a tia Adriana e não tem como voltar para você fazer as outras questões. Combinado, pessoal? Então reserva um tempinho aí do seu dia para você fazer esse estudo dirigido. Você pode pegar o seu livro de ensino religioso, pode ler com cuidado, faça com calma, mas não fecha. Se você fechar, já envia para a tia Adriana automaticamente. Combinado? Esse é o primeiro combinado que eu queria fazer. O segundo combinado, pessoal, é que a partir de amanhã, sexta-feira, nós teremos sempre uma aula de revisão da prova do dia seguinte. Então, qual é a primeira prova? É na segunda-feira, é de história. Então, sexta-feira, amanhã, nós vamos fazer a revisão da aula de história. O único vídeo aula que vai ter disponibilizado para vocês é o de história. Por quê? Porque a prova é segunda-feira. Então, enquanto estiver na semana de avaliações, nós não vamos seguir aquele calendário de aulas, segunda aula disso e daquilo, terça aula daquilo e daquilo. Não, nós vamos na semana de avaliação, no dia anterior, a tia Adriana vai postar um vídeo fazendo uma revisão para a prova seguinte. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos começar amanhã, sexta-feira. Por exemplo, sexta-feira não teria aula de história, não é mesmo? Segundo aquele cronograma que nós fizemos de dia de aula. Mas vai ter uma única aula, único vídeo aula que vai ter. Uma de história, fazendo a revisão para a prova de segunda-feira. Tudo bem, pessoal? Isso vai acontecer durante a semana toda. Segunda-feira vai ter uma videoaula de revisão da prova de terça. Terça-feira vai ter uma videoaula da prova de quarta e assim por diante. Tá certo, pessoal? Era esses os combinados que eu queria fazer com vocês. E eu espero que vocês tenham entendido. E espero também, pessoal, que vocês façam essas avaliações com muito cuidado, com muita cautela, lendo coisa por coisa, respondendo com muita atenção, tá certo? Tire um tempo do seu dia para fazer essa avaliação. Você vai ter o horário para fazer as avaliações de português, matemática, história, geografia, ciências, inglês. Vocês terão um tempo. Não vai ser igual ao estudo dirigido, não. Vai ser o tempo de 7 horas da manhã até as 18h30. Naquele dia só que vai estar disponibilizado aquela matéria. Combinado? Então fiquem atentos nas informações que nós estamos dando lá na plataforma. Combinado, pessoal? Presta atenção, leiam. Eu ainda tenho aluno dizendo presente. Não precisa colocar presente, é só ir lá na postagem do vídeo e clicar lá na mãozinha de legal, na postagem do vídeo. Assistiu? Coloca lá legal, tá certo? Não precisa colocar presente. Ainda tem um aluno falando presente. Mas eu conto com vocês.
Combinado? Então vamos começar aqui na nossa aula de matemática de hoje. Relembrando o que estudamos, vamos lá. Alguns tópicos do que estudamos. Os números são usados para contar, olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contar as quantidades, não é mesmo? São usados para medir, medir o quê? Medir o tempo, medir as horas, medir o peso, a grama, olha aqui, medir a massa corporal. Olha aqui um relógio do sol, para medir o tempo, antigamente era usado dessa forma. Para medir, olha aqui, gente, a trena, para medir um espaço grande, né? Uma sala. Quantos metros tem a sala da sua casa? Quantos metros tem o banheiro? A régua, para você medir aí centímetros no seu caderno, não é mesmo? Outra trena aqui, ó, maior, para costureira, para medir o tamanho do tecido, tá certo? Para medir uma mesa. Nós usamos, ó, para medir colher, uma colher de sopa, uma xícara. Tudo aí, gente, ó, são símbolos que na matemática é usado para medir. Então a matemática também é usada para medir de diferentes formas, não é mesmo? Quando eu vou lá no açougue, a mamãe vai comprar alguma coisa, é no quilo. Vai comprar o arroz, é no quilo. É uma forma de medir, 2 quilos, 3 quilos, 2 centímetros, 5 centímetros, 20 centímetros, não é mesmo? 2 litros de combustível, 4 litros de combustível e assim por diante, tá certo? Para medir. E para ordenar, pessoal, olha lá, quem chegou em primeiro numa competição, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Eu moro no terceiro andar, você pode morar no quinto, outro pode morar no 16º, não é mesmo? Então isso aí é ordenar, é ordem, quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem chegou em terceiro, quem chegou em quarto, é pra gente ordenar, não é mesmo? Ordenar qual é a série que você faz. Você está no terceiro ano, então tá ordenando a série que você faz. Você já fez o primeiro ano, o segundo ano e agora você está no terceiro. E também para codificar. Aonde que a matemática é usada na codificação? Na placa de um carro, o CEP de uma residência, não é mesmo? O endereço de uma residência, um código de barras, não é mesmo? Tudo isso aí são códigos que nós chamamos codificar. Olha lá, código de barra. Onde que aparece código de barras? Num determinado produto que passa lá no supermercado, a mocinha passa a caixa passa no leitor lá, que dá o preço do produto. É um código de barras. Tá certo, pessoal? O leite lá vem com código de barras. Todos os produtos, né, para saber qual que é o valor, tudo aparece lá no código de barras. Então, voltando aqui. Os números são usados para contar, medir, ordenar e codificar. Tudo bem, pessoal? Lembram que nós estudamos isso? Para um minutinho aí e pensa. Onde que você usa aí da sua casa os números para medir? Pensa aí. E para ordenar? Para codificar e para contar? Eu tenho 27 alunos, eu estou contando os alunos. Muito bem, próximo. Os números pares são todos aqueles números terminados com os algarismos, vocês falam 0, 2, 4, 6 e 8. Lembra o que a tia Adriana falou? Uma determinada quantidade, eu agrupo de 2 em 2, não sobrou nada, o número é par. Não é mesmo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 2 e 2. O que que acontece? O número 2 é um número par, não é? Se eu contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, tem 8 meninos aqui. Se eu agrupá-los em 2, vai ser um número par. 2, 4, olha lá, se eu agrupar de 2 em 2, não sobra ninguém, é par. O 6 é a mesma coisa, eu vou agrupar de 2 em 2, é par. O 8 é a mesma coisa, se eu agrupar a quantidade 8 de 2 em 2, não vai sobrar ninguém, todo mundo vai estar de 2 em 2, não sobrou, é par. E o 10? 2, 4, 6, 8, 10. 10 termina em 0. Se eu agrupar a quantidade 10 de 2 em 2, não vai sobrar nenhum. Então, nós vamos relembrar aí na nossa cabecinha, buscar lá na memória, quando nós estudamos números pares,
que todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, independente da quantidade que for. 2.428 alunos tem uma escola. 2.428. Epa, o 8 é um número par, né? Então o número 2.428 é par, tá certo? Não esqueçam disso. Uma quantidade, ela agrupou. Fez grupos de 2 em 2, não sobrou nenhum, o número é par. Então todos os números que na unidade aparecerem 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Combinado? Próximo. E os números ímpares? São todos os números terminados com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Olha só, 1, dá para agrupar 1 de 2? Não, ele é sozinho. Então, é um número ímpar. Olha a quantidade 3. Se eu pegar a quantidade 3, agrupar de 2, sobra 1. Sobrou 1, é um número ímpar. Olha o 5, agrupou de 2 em 2, sobrou 1, é ímpar. O 7, 2, 4, 6, 1 ficou sozinho, olha lá, gente. Então é o que? Ímpar. O 9 é a mesma coisa. Foi agrupando de 2 em 2, foi dando a mãozinha aqui, ó, de 2 em 2, sobrou 1. Então, o 9 é um número ímpar. Relembrando, você agrupou de 2 em 2 uma quantidade, sobrou 1, esse número é ímpar. Combinado, pessoal? Então, todas as vezes que você olhar para um número e a unidade, a casa das unidades, for um número terminado, for um número 1, 3, 5, 7 ou 9, o que vai ser, pessoal? Vai ser um número ímpar. 5.321. A casa das unidades é um número 1. Então esse número é ímpar. 327. Lá na unidade está o 7. O número 7 é um número ímpar. Então 357 é um número ímpar. Combinado, pessoal? Não vamos esquecer disso. Próximo. Antecessor. O que é o antecessor? Dizemos que o antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior a ele. Então, anterior é aquele que vem imediatamente antes. E sucessor, dizemos que o sucessor de um número é aquele que vem imediatamente depois deles. Isso você está cansado de saber. Cansado de saber. Que o que vem antes do 11, 10, é antecessor. Depois do 11 é o 12, então é sucessor. E assim por diante, olha aí. Vai olhando aí e veja aí qual é o antecessor e qual que é o sucessor de cada número. Do 11, do 6, do 25, do 39, do 63, do 80, 77, 51, 22, 48, 72 e 1. Sempre lembrando, pessoal, viu um número? Olha aí, viu um número de uma página do livro. Lembra? Eu estou na página 72. Qual é a página anterior? 71. Qual é a página que logo depois? É o que? 73. Então, antecessor e sucessor. Combinado? Muito bem. E aqui, pessoal, está o nosso sistema monetário. Nós falamos muito do sistema monetário mesmo. Então, o que é o sistema monetário? Sistema monetário brasileiro. Nosso dinheiro é chamado do que mesmo, pessoal? Real. O real se apresenta em forma de moedas e cédulas. Então, quer dizer, nosso real, nosso dinheiro, a moeda de troca, né, para a gente comprar mercadoria, é o que? É o real. Ela é só em cédulas? Ela é só em moeda? Não. Ela é composta de cédulas e moedas. Cada moeda ou cédula possui um valor determinado em sua face, quer dizer, na frente. O símbolo do real é dado por R, cifrão. Lembra que a tia Adriana chamou a atenção que o cifrão você só passa um traço, não pode colocar dois, é um só lá no cifrão. Então, pessoal, olha só, quais as notas que nós temos? Nós vamos olhar aqui do menor para o maior. Ordem, o quê? Crescente. Nós vamos começar aqui de baixo, ordem crescente. 2, olha lá, R$2, R$5, R$10, R$20,
R$50 e R$100. Olha só, a tia Adriana pediu para você olhar primeiro do que? Na ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Então, a menor nota que hoje circula, que faz parte da nossa moeda, que é o real, é o quê? É o 2. Depois do 2 é o quê? O 5. Depois pula pro 10, pro 20, pro 50. E a maior nota, cédula que nós temos hoje do real, que representa o real, é 100. Tá certo? Então, do menor para o maior é o 2. O menor. E na ordem decrescente, a maior cédula que nós temos é no valor de R$100. Combinado, pessoal? Então aqui, ó, a tia Adriana colocou o valor. Lembra que eu falei que a gente usa R cifrão ou usa a palavra reais, ou uma ou outra, não as duas. Mas a tia Adriana colocou aqui para vocês saberem. E agora nós vamos ver a moeda, porque nós vimos aqui que o real ele é composto de cédulas e moedas. Então, na ordem crescente, do menor, hoje, né? Qual é a menor moeda do real? É 5 centavos. Então, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Tá certo? Olha lá como é que representa R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Combinado, pessoal? Então, voltando, a nossa moeda é o real e ela é composta, o nosso sistema monetário é chamado de real, que é composto de cédulas e moedas, ok? A menor nota é a de 2, a menor cédula é de 2, a maior é de R$100. No caso das moedas, a menor é 5 centavos e a maior é de R$1. Combinado? Muito bem. E aqui nós vamos falar da ordem crescente. Vamos lá? Ordem crescente, quando os números estão na ordem do menor para o maior. Estão na ordem crescente. Olha aqui, do menor está subindo. Olha a setinha lá, pessoal. Partiu daqui e está subindo. É como se estivesse subindo uma escada. Do menor para o maior. Ordem crescente. Lembram da ordem cronológica das pessoas quando nascem? É bebê, daqui a pouco vai ficando maiorzinho, 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 se torna uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e uma pessoa idosa. Um idoso, tá certo? Então, essa é a ordem crescente. E a ordem decrescente, pessoal, qual é? Ordem decrescente, quando os números estão na ordem do maior para o menor, estão na ordem decrescente. Olha a setinha aqui, tá vendo? Partiu daqui do maior. Olha a ordem cronológica de vida que a tia Adriana falou aqui, ó. Aqui tá ao contrário, ó, ordem decrescente, do idoso até chegar ao bebê. Então, do maior para o menor. Olha o rapazinho escorregando lá na escada. No slide anterior, era o que, ó? Do bebê para o idoso. A menininha subindo a escada. Na ordem decrescente, ao contrário, do idoso para o bebê, o menininho tá descendo a escada, porque tá o quê? Ordem decrescente. Combinado, pessoal? Próximo que nós vamos falar é o quê? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A tia Adriana aqui colocou um número de propósito, é aquilo que nós já conversamos sobre. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. Então, olha só, pessoal, observe que a posição de cada algarismo no número é muito importante. Por quê? A tia Adriana colocou 333. Ah, tia Adriana, tudo é 3. Mas cada um dentro do quadro valor de lugar representa uma quantidade. O 3 nas unidades representa o valor posicional dele, qual é? É 3. A posição que ele ocupa é de 3 unidades. Nas dezenas, o 3 representa o quê? Qual que é o valor posicional dele? É 30. Ele está representando 3 dezenas. Então, 3 dezenas, 10 mais 10 mais 10 dá 30. 10 mais 10, 20 mais 10, 30. Então, 3, quando ele está nas dezenas,
ele ocupa outra posição. Nas centenas, o 3 na centena, ele tem um valor posicional de 300. Por quê? 100 mais 100, 200, mais 100, 300. Valor posicional do 3 nas centenas é 300. Por isso, pessoal, a tia Adriana fala tanto com vocês. Na hora de fazer uma operação, coloca o número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, porque senão você pode errar por uma bobeira. Então, olha só, por isso que a tia Adriana repetiu aqui o número, colocou o número 333 para dizer que cada algoritmo, quando ele está no quadro valor de lugar, ele, dependendo da posição que ele ocupe, ele tem um valor. Valor posicional. O 3 aqui na unidade ele vale 3, o 3 nas dezenas vale 30, o 3 na centena vale 300. Esse é o valor posicional. Combinado, pessoal? Muito bem. Podemos decompor o número 333 de diferentes maneiras. Nós podemos decompor 3 centenas mais 3 dezenas mais 3 unidades, ou 300 mais 30 mais 3, ou até de uma forma diferente, 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 33, 333. Combinado, pessoal? Prestar atenção aí no que a tia Adriana falou sobre o valor posicional e sobre como decompor o número de diferentes maneiras? Muito bem. E a escrita por extenso? O que é a escrita por extenso, pessoal? É como a gente ler esse número, não é mesmo? A gente precisa ter cuidado com a ortografia. E como é que lê 333? Olha lá, 333. Combinado? Assim que é a escrita do número. Próximo, pessoal, olha só. Voltando aí lá no real, o real é a nossa moeda de troca, não é? Com ele compramos diferentes mercadorias, não é mesmo? Então a tia Adriana falou que o real ele tem cédulas e moedas. Aqui a tia Adriana fez uma situação, um problema, só para representar com dinheiro para vocês entenderem. Olha só, Elisa tinha R$425, comprou um vestido de 280. Quantos reais sobrou para Elisa depois da compra do vestido? Presta atenção, ela tinha, ó, 1, 2, 3, 4, 400, 100, 200, 300, 400, 420, 425. Olha aqui, a quantidade que Elisa tinha. Mas ela foi às lojas, foi às compras, chegou numa loja e comprou um vestido de qual valor? 100, 200, 250, 260, 270, 280. Se ela tinha e gastou, eles querem saber lá quantos reais sobrou para a Elisa depois da compra. Então ela tinha essa quantidade, gastou essa quantidade, quanto que vai sobrar? Me ajudem lá. 100 mais 10, 110, 120, 130, 140, 145. Olha aqui, a tia Adriana representou com dinheiro, fiz as trocas, olha lá. Ela tinha isso, gastou isso e ficou com quanto? Representei com as cédulas e aqui com os números. 425 menos 280 é igual a 145. Sobrou para a Elisa R$145. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão de hoje, tá, pessoal? Essa foi a nossa revisão de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira revisão do conteúdo antes da avaliação, mas quando for semana que vem, que for antes da prova de matemática, um dia antes, a tia Adriana vai preparar outra atividade de revisão para vocês. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham relembrado um pouquinho o que nós estudamos. Não é mesmo? Volta, vê o vídeo de novo, olha os slides, é muito interessante que você faça isso. Eu sei que você já deve estar craque. Olhem, fiquem tranquilos, porque a avaliação vai estar super tranquila para vocês fazerem. Vocês vão adorar fazer essa avaliação pela plataforma, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.